Observe bem, entender e trabalhar e se ocupar de pessoas é o nosso foco, como empreendedores, como servos de Deus, como homens e mulheres envolvidos no mercado. E quando nós olhamos este estudo de caso, ele nos mostra que entender o ser humano é uma arte. Uma arte. É uma arte tão delicada, tão extraordinária, que requer ensinamentos extraordinários e requer também uma questão emocional, psicossocial. Requer uma atitude a mais do empreendedor. E é por esta razão que eu quero trazer para você e quero mostrar para você que esta atitude, ela começa exatamente de uma pessoa maravilhosa. Guto, você segura isso aqui para mim, por favor? Não segura em mim. Aí, ó. Começa aqui com esta pessoa. Não adianta eu querer transferir a minha responsabilidade de entender de pessoas para o Guto. Eu não posso começar o meu aprendizado transferindo ele para alguém. Eu preciso, como empreendedor, como servo de Deus, que trabalha com pessoas, eu preciso, em primeiro lugar, me entender, me compreender. Eu preciso olhar para mim, olho no olho, e saber que eu sou chamado de Deus para exercer esta profissão, para exercer esta demanda, para desenvolver este produto, e que o Senhor colocou na minha mente um projeto, uma visão, e que eu devo compartilhar isso, porque se eu simplesmente reter para mim, não vai abençoar outras pessoas. Então este estudo de caso irá nos revelar exatamente isso. Deus ensinou a Moisés, falou: Moisés, você precisa se conhecer, e eu irei preparar um caminho para você se conhecer. Obrigado, Guto. Este conhecimento, meus irmãos, ele é envolvimento psicossocial. É psicologia, é você entender, saber, buscar se autoconhecer para tratar pessoas, para tratar os seus colaboradores, tratar aqueles que irão adquirir os seus produtos, tratar aquele que entra no seu mercado, entra na sua loja, aquele que entra na sua empresa. Nós visitamos várias empresas. E eu digo a verdade para vocês, tem algumas empresas que nós, a equipe da capelania, quando nós chegamos no ambiente, já sentimos uma diferença, não é, Luciano? Uma diferença, por quê? Porque os colaboradores já chegam: boa tarde, bom dia, como é que o senhor está? Tudo bem com você? Na última empresa que nós visitamos, senta aqui nesse cafezinho, que posso te ajudar? Nós não somos clientes ocultos. Nós chegamos com a Bíblia embaixo do braço e às vezes o proprietário da empresa nem avisa os colaboradores, mas às vezes já é de propósito. Mas tem alguns lugares, meus irmãos, que nós, quando chegamos, dá vontade de virar as costas e sair correndo. Por quê? Ninguém dá oi. Tem 4 colaboradores lá, 4 atendentes, ninguém dá oi, ninguém pergunta o que você quer, parece que você está ali fazendo um favor, parece que você veio do além, e a pessoa não tem a característica de olhar para você e falar: bom dia, boa tarde, como é que o senhor está? Que bom que o senhor chegou aqui. Quem é o responsável por isto? É o colaborador? É o empregado? É o funcionário? Não, como diz o Jean, é o dono da empresa, irmãos. Sou eu e você. Se eu não consigo me olhar no espelho, se eu não consigo ter um propósito claro, como é que eu vou transmitir isso para os meus colaboradores, para os meus colegas? E aí, às vezes, nós ouvimos algum empresário que fala assim: ah, pastor, quero que o senhor ore, porque eu tenho um funcionário aqui, ó, que Deus tem que tirar ele daqui. Mas não foi Deus que colocou, foi você, irmão. Passou pelo seu RH, você formou ele, você ensinou. Aí você tem que pedir para a capelania empresarial para Deus orar para tirar o funcionário de lá. Não, é você conhecer pessoas. É você conhecer, e este estudo de caso mostra exatamente isso. Quem sou eu diante de Deus? Eu preciso saber quem eu sou diante de Deus em primeiro lugar. Sou servo de Deus? Fui chamado para esta obra? Fui chamado para este momento? Eu entendo isso na minha vida de empreendedor, hoje um pouco menos, mas eu já trabalhei na área de construção civil. Construção civil é uma área que dá dinheiro pra caramba. Só que assim, você paga os funcionários,
Na sexta-feira e na segunda aparece 30% deles. Porque o restante foi gastar o dinheiro nos botecos. Aí eu fui para a área de confecções. Nós comprávamos jeans e produzíamos roupas masculinas. 60 máquinas trabalhando e tal. E aí você tem um problema, que a maioria dos homens não sabe costurar. A maioria das costureiras são mulheres. Aí mulheres têm filho, têm família, mulher fica gestante, mulher tem que cuidar da criança, mulher tem a família, e aí você tem que manobrar tudo isso. Mulher tem o momento da mulher, né? Aquele processo mensal. E você precisa compreender tudo isso. Ah não, então eu vou para a área educacional. Aí você tem um colégio maravilhoso, com 400 alunos, 20 professoras, e aí você não consegue homem para a sala de aula, você só consegue mulheres, e novamente você tem um grupo de mulheres que é necessário ter equilíbrio, é necessário entendimento, é necessário você ter certeza que aqueles colaboradores irão produzir o que você se propõe. Aí falei, não quero mais educação, vou para lojas. Aí nós compramos várias lojas e começamos a trabalhar com vendas. Aí o negócio começa a apertar, que aí você tem estoque, tem compra, você tem que calcular o preço de compra, tem que comprar bem, comprar à vista, você tem que fazer antecipação de caixa, e quando você faz antecipação de caixa, você precisa calcular se você vai conseguir vender num preço melhor, e aí você tem o seu vizinho que compra um container da China e vende as coisas a preço de banana do seu lado que está pagando imposto. E você precisa gerenciar os representantes, os vendedores. Aí você coloca, né, uma vendedora bonita, formosa ali, uma vendedora... Aí a sua esposa, essa vendedora aí está muito bonita para essa loja, muda ela para outra loja. Mas meu bem, aqui que ela vende. Não, aí ela não vai ficar. Irmãos, o nosso chamado empresarial começa e termina com envolvimento de pessoas. Com pessoas e para pessoas. É por isso que nós precisamos ter certeza absoluta de quem sou eu diante de Deus, quem sou eu diante de mim mesmo, e eu vou fazer questão de levantar novamente este espelho. Quem sou eu diante de mim mesmo? Eu tenho certeza absoluta do projeto de Deus para a minha vida? Eu tenho certeza absoluta que eu irei tirar 400 mil reais do meu bolso e investir nesse negócio? Eu tenho certeza absoluta que eu vou abandonar 4 bancos e ficar só com um? Eu tenho certeza absoluta que eu vou deixar de comprar o Mercedes AMG para comprar o Corsa, para não mexer no fluxo de caixa da empresa? Eu tenho certeza absoluta que esse mês eu vou de férias, mas vou de ônibus, não vou de avião, para não gastar e não mexer com o fluxo da empresa? Porque tudo isto acaba influenciando onde? Nas pessoas. Nas pessoas. E este estudo de caso mostra exatamente isso. Dentro da minha família, quem sou eu para a minha família? Quem sou eu? Quem é você no contexto da sua família? E enfim, quem é você para os seus empreendedores, para os seus empreendimentos? E aqui nesta noite nós fomos convidados não para caminhar por atalhos. Eu creio e nós oramos e pedimos ao Senhor desafios. O desafio de que eu e você estejamos aqui nesta noite para sermos impactados e andarmos pelo caminho coerente, o caminho segundo a palavra de Deus, o caminho da perspectiva da prosperidade madura, prosperidade sadia, prosperidade que não causa dores. Então nós não iremos aqui nesta noite propor a você atalhos, não iremos. Porque a Bíblia não nos permite trabalhar com atalhos. Neste estudo de caso, é extremamente importante que você escolha o caminho coerente. E o caminho coerente é a palavra de Deus. Então eu quero que a tela me ajude aí. Vamos olhar, por exemplo, Êxodo capítulo 18. E começar aqui este estudo de caso dentro do gerenciamento com eficiência. Êxodo capítulo 18. E eu quero que você, se você tiver condições, né, você que está online, talvez não tenha condições de abrir a sua Bíblia. Mas se você está aqui, abra a sua Bíblia comigo, ou o seu aplicativo, né? O importante é que você me acompanhe esta leitura, e se tiver ali na tela também, será muito bom. Êxodo capítulo 18, e vamos especificamente para este maravilhoso estudo de caso. O versículo 7.
nos diz assim a palavra de Deus. Qualquer versão que tiver aí na tela já nos ajuda. Versículo 7. O versículo 6 também. Disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os teus 2 filhos. Vamos começar exatamente por Jetro. Quem era Jetro? Jetro não era apenas o sogro de Moisés. Neste estudo de caso, nós não podemos ver Jetro simplesmente como sogro de Moisés. Jetro era um empreendedor. Jetro era uma pessoa de autoridade, uma pessoa de excelência. Jetro era uma pessoa bem estabelecida. Jetro era uma pessoa que vinha da descendência de Abraão e tinha expertise. Ou seja, ele tinha uma qualidade de falar a palavra certa, de abençoar, de orientar. Jetro era, acima de tudo, um sacerdote, ainda que não era um sacerdote israelita, mas era um sacerdote. Tinha uma palavra direta, uma palavra sincera, uma palavra reta, no bom português de hoje. E Jetro começou pegando na veia de Moisés. Jetro começou pegando no calcanhar de Aquiles de Moisés. Jetro apresenta para Moisés a primeira situação de sucesso empresarial. Qual é essa situação que está aí? Jetro apresenta o quê? A esposa e os filhos de Moisés. Ele não chega dando lição de moral, ele não chega mostrando os defeitos, mas Jetro chega apresentando a família. A família. Moisés, eu cuidei da sua família até esse momento, mas agora, Moisés, a responsabilidade volta para você. Aqui está a sua esposa, aqui estão os seus filhos. Cuida deles. E é essa perspectiva que nós, empreendedores, principalmente empreendedores, servos de Deus, precisamos entender que a base do sucesso de qualquer empreendimento começa pela estabilidade da família. Nenhum sucesso supera o fracasso familiar. Nenhum sucesso supera o fracasso familiar. Nós visitamos há uns 20 dias atrás uma empresa e aí a família já começou assim, olha pastor, infelizmente, né, depois de 20 anos, sócios, eu e meu marido e tal, e agora meu marido foi embora. E meu marido foi embora e já comprou um apartamento. Mas ele está com outra mulher? Não, não está. Ué, por que ele foi embora? Pastor, não sei. Olha que dificuldade. Agora fica o empreendimento, o investimento, um para cada lado, e o fracasso começa a tomar conta. E graças a Deus nós oramos ali, entramos com intervenção divina, os intercessores, pastor Hamilton, o pastor Dilson e outra equipe, oramos. E por incrível que pareça, nós cremos em milagre, no outro dia o marido estava de volta arrependido e seguindo para o sucesso naquilo que eles estão empreendendo. Em outras palavras, o que Jetro traz para Moisés neste estudo de caso e traz para mim e para você é a nossa eficácia, a nossa eficiência, o nosso sucesso começa em casa. Meu irmão, quem é que te conhece melhor do que a sua esposa e os seus filhos? E o seu cachorrinho, né? O seu cachorrinho também. Eu tenho 2 cachorros lá em casa e eles conhecem o dia que eu estou azedo. O dia que eu chego azedo, a Loli nem vem balançar o rabinho para mim, incrível. É uma sinergia tão grande. Mas o dia que eu chego alegre e tal, ela já vem e fala, Loli, tudo bem? Ela já pula e nem se lembra mais dos dias ruins. Mas a família é a base do seu sucesso. Comece pela sua família. Não despreze a sua família. Ao contrário, envolva, abençoe, compartilhe o plano, compartilhe o projeto, compartilhe a chamada, compartilhe a sua empresa com a sua família. Compartilhe, envolva as crianças. Ah, pastor, mas meu filho tem só 18 anos, ele não pode trabalhar, ele pode só jogar. Que é isso, irmão? Eu e você começamos a trabalhar com 7, 8 anos. Pare com isso, estamos vivos aqui, poderosos, eficazes.
Agora nós queremos proteger os nossos filhos e às vezes não damos oportunidade para que eles cresçam. Mas Jétro trouxe primeiro a família a Moisés e disse: olha, Moisés, aqui está sua mulher, seus filhos, seu papagaio, seu cunhado, sua cachorrinha, sua calopsita, devolvo tudo para você, cuida que é seu, irmão. Não transfira esta responsabilidade, não use desculpas. Estou muito ocupado, a empresa está exigindo muito, porque eu não tenho tempo, porque eu estou isso, estou aquilo, e a família vai ficando, passam-se os anos e a velhice chega e você irá precisar de alguém para te ajudar a caminhada. E este alguém será a família, é a família. Pastor, porque o senhor não conhece minha família, meus filhos, não quer nada com o que eu quero. Tudo bem, se ele não quer seguir o seu ramo, a sua atuação, mas você pode continuar investindo na família. Segundo o conselho de Moisés está no versículo 12. Veja aí o versículo 12. Como é estudo de caso, nós precisamos olhar o que diz o versículo 12. Se for possível colocar ali na tela, por favor. Veja só. Então Jétro, sogro de Moisés, ofereceu o quê? Um holocausto, um sacrifício e sacrifícios a Deus. Aí veio nesse sacrifício Arão, veio Moisés, vieram as autoridades de Israel para fazer o quê? Comer com o sogro de Moisés. Aonde? Na presença de Deus. Meus irmãos e irmãs, empreendedores, servos de Deus, aqui está falando de amizade sincera. Tenham amigos. Celebre ao Senhor com sinceridade. O Senhor está prosperando o seu negócio, o Senhor está prosperando o seu investimento. Celebre, chame bons amigos, servos de Deus, para celebrar, para agradecer. É bom demais. Nós visitamos uma empresa no shopping de um irmão aqui da nossa igreja que comprou uma franquia, falou: pastor, nós precisamos da capelania empresarial lá para celebrar ao Senhor, alegrar com aqueles que se alegram. Às vezes nós pensamos em celebrar depois que tiver um caixa já bem estabilizado. Não, vou celebrar só depois que eu atingir uma meta de 500 mil no caixa, depois que eu tiver um fluxo de caixa estabilizado. Mas o Senhor aqui orienta Jétro a celebrar, a oferecer de forma alegre diante do Senhor, com alegria. O Senhor te colocou nesse desafio, então celebre ao Senhor, meus irmãos. É claro que você não vai gastar mais do que tem. Se não dá para comer uma picanha, coma lá um filezinho mignon. Se não dá para comer o filé, coma uma asinha de frango. Se não der a prazinha de frango, pega uma salsicha e celebre ao Senhor com a salsicha. Celebre ao Senhor. Eu me lembrei quando eu fui para os Estados Unidos fazer o mestrado. Aí, obviamente, eu fui trabalhar. Era um mestrado em teologia, tinha bolsa de estudo, mas se eu quisesse ganhar dinheiro nos Estados Unidos e não trabalhar, seria meio tontice da minha parte. Eu fui trabalhar numa empresa de leilão de carros. E naquele leilão de carros, a nossa linha, eu era o lavador de carros, era 7 membros da equipe, eram umas 30 linhas, nós lavávamos uns 500 carros por dia ali. Enfim, depois da primeira semana, nos chamaram para um churrasco, para celebrar, porque o leilão tinha vendido bem, tinha alcançado o objetivo, e a empresa foi dar um churrasco. E eu, brasileirinho, acostumado com carne, no churrasco, quando cheguei lá, o Anselmo sabe o que é isso, que ele também convive muito na América, aquelas churrasqueiras enormes, irmão, cheias de salsicha e pão. Eu falei: gente, mas que churrasco do raio é esse? Mas eles estavam celebrando, irmãos. Estavam celebrando churrasco, Coca-Cola e Pepsi. Ou seja, o que Jétro está ensinando para Moisés aqui é: Moisés, celebre, meu amigo, tenha amizade sincera, tenha alguém para celebrar. Se você não tem bons amigos, celebre com a sua família. Celebre com a sua família, ser fiel no pouco e Deus vai te honrar e te colocar sobre o muito. Hoje você não pode celebrar num top mind, numa churrascaria, mas você pode celebrar em casa. Coloca a mesa lá fora, irmãos. Quantas vezes eu já fiz isso? Hoje nós vamos almoçar fora de casa. É mesmo, pai? Leva a mesa lá para fora, coloca um pano lindo, coloca uns pratos, pega um frango assado e a Coca-Cola e pronto, está celebrando. É isso que Jétro ensinou para Moisés. Isso nos traz leveza, o dia a dia.
O dia a dia é muito carregado, é muito pesado, os desafios são enormes, mas você precisa aprender a celebrar, e celebrar na presença do Senhor, celebrar com um sentimento de gratidão. É isso que nós temos para o momento, louvado seja o nome do Senhor por isto. Vamos para o próximo versículo, versículo 13. Versículo 13, aqui o negócio começa a pegar. Porque o versículo 13 de Êxodo 18, veja aí o que diz o versículo 13. Vamos lá, tela, nos ajuda aí. O versículo 13, no dia seguinte, assentou Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a noite. Olha o problema aqui. Vamos agora para o versículo 17. O sogro de Moisés disse a Moisés: Moisés, isso que você está fazendo é um caos. É um caos, Moisés. Você está agindo egoisticamente, você está agindo conforme aquela pessoa de autossuficiência. Só eu posso, só eu tenho, só eu entendo disto, só eu posso realizar isto. Se eu não estiver aqui, não acontece. Se eu não colocar o dedo, não vai para frente. Se eu não estiver aqui na minha empresa, nada funciona. Era isso que Moisés estava fazendo. E Moisés ainda tentou dizer para Jetro: Jetro, sabe o que é? O povo vem a mim, e se não for eu, Moisés, Deus não vai agir. Se não for eu, Moisésão, olha, não vai dar certo. Mas Jetro foi no papo reto com Moisés: Moisés, para com isso, você está errado. Cadê a sua gestão de pessoas? Cadê o seu cuidado com o povo? E eu te pergunto nesta noite, de acordo com esta palavra, lá na sua empresa, lá no seu empreendimento, lá no seu comércio, é só você que resolve? A palavra lá é só, se você não estiver lá, as coisas não andam? Como é que está essa gestão de pessoas lá com você? Qual é a sua perspectiva como gestor, como cuidador de pessoas? Como é que está lá no seu empreendimento? Lá só vai resolver se você estiver lá? Está errado, está errado. Você sai de uma celebração e agora acha que é o bambambam, acha que só você que resolve. Mas se você está trabalhando para investir em pessoas, para ajudar pessoas, para abençoar pessoas, você precisa delegar para pessoas também. E aí o sogro de Moisés dá essa paulada em Moisés e fala: ó, Moisés, tem um problema aqui. Tem um problema. Você está desfalecendo. E outra coisa, Moisés, você vai entrar em ruína, você vai experimentar a quebradeira, você vai entrar em crise, você vai entrar em decadência, você vai degringolar. Degringolar, você vai fracassar, você vai falir, Moisés, você vai entrar para o insucesso se você continuar desse jeito, achando que só você resolve as coisas. Então não abra o seu negócio, se só você resolve, irmão, não abra. Pega o seu dinheiro e faça um investimento. Que aí fica só você olhando a bolsa de valores. Pega o seu dinheiro e coloca na poupança, que aí é só você e o banco. Mas quando nós recebemos este desafio de ser homens e mulheres do mercado, empreendedorismo, seja ele qual for, precisamos entender que a autossuficiência não faz parte da nossa vida. Nós precisamos ter ouvidos atentos para ouvir. Nós precisamos ter olhos atentos para ver. Parece redundância, mas tem gente que tem ouvido e não ouve. Tem alguns que têm olhos, mas não vê. Não vê o potencial, não vê o treinamento, não vê a possibilidade de ensinar a pessoa a crescer, não vê a possibilidade de mostrar o projeto que você tem para a pessoa. E aí o sogro de Moisés vai dar umas dicas para ele, que é a mesma dica para nós. Versículo 21. Vamos lá. Êxodo 18, 21. Mas procura dentre todo o povo. Observe bem. O RH deve valorizar aqueles que já estão com você. Procure todo o povo, pessoas capazes, tementes a Deus, dignos de confiança. E ali eu fiquei muito curioso quando eu estava preparando essa palavra, por que que Jetro falou inimigos de ganho desonesto?
tem um mistério aqui nesse inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e 10. E aí Moisés recebera 1.150 pessoas para administrar, para gerenciar, para ensinar, para escolher. E isso tem tudo a ver com o nosso RH, não tem? Tudo a ver. Hoje eu saí com um empresário, um dos grandes empresários aqui do ABC, e ele disse para mim assim, olha, estamos querendo o melhor profissional do mercado. E o melhor profissional do mercado custa, mas dá o retorno. Uma perspectiva, um atendimento, um plano de trabalho desse profissional vai me render quase o ano todo o valor que eu vou pagar para ele. Então, veja só, escolher a equipe começa do básico. É escolher pessoas qualificadas, adequadas para a função. Adequadas para a função. Sabe aquela pessoa que você pega ele para gerenciar o seu caixa? Não, você vai receber, você vai dar troco, você vai emitir nota fiscal. Aí no outro dia o vendedor falta. Aí você fala, ó, infelizmente você está aí no caixa, hoje você vai ter que ser vendedor. Aí no outro dia a mulher do cafezinho falta. Aí você fala, hoje você vai ter que fazer o caixa, ser vendedor e fazer um cafezinho para nós. No outro dia a mulher da limpeza também falta. Aí aquela pessoa passa a ser o atendente de caixa, passa a ser o vendedor, passa a ser o do cafezinho e passa a ser também o que vai limpar a empresa. Aí você quer que essa pessoa produza? Ah, impossível, desculpa, mas vai ser difícil, né? Por quê? Porque ela não sabe o seu projeto de negócio. Você não ensinou, você não preparou, você não compartilhou o seu plano de negócio com o seu colaborador. Recentemente alguém aqui da equipe disse para mim, pastor, a visão do senhor, do que Deus deu, do central do empresário é muito boa, mas você precisa compartilhar com a equipe. Você precisa compartilhar o projeto a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Por quê? Eu tenho isto muito claro na minha mente. Nós temos para daqui 2 anos uma plataforma de negócio, nós temos para daqui 2 anos site, podcast, nós temos uma escola de empreendedores, mas está tudo na minha cabeça, tudo na cabeça dos nossos pastores. E se eu não compartilho isso com a equipe, como é que a equipe vai aderir à visão do Central dos Empresários? E lá na sua loja, como é que é? Lá no seu negócio, você compartilha, você prepara a sua equipe com esses detalhes? Você chama o seu colaborador e diz assim, olha meu filho, meu negócio aqui é vender tijolo, mas eu não vendo qualquer tijolo, eu vou te mostrar aqui como é que nós produzimos tijolo. O tijolo, o bom tijolo, provém primeiramente de um bom barro. E sabe onde que a gente consegue esse barro? No lugar X. Esse barro chega até nós. Agora chegou aqui esse barro, meu amigo, agora vem aqui a mistura do barro com a água. Não pode ser qualquer água, tem que ser uma água especial. E esse tijolo é moldado nessa prensa aqui a tantos graus, com pressão, e depois esse tijolo vai para o forno. Se ele for para o forno com a temperatura acima, ele vai quebrar. Se ele for com a temperatura abaixo, ele não vai curar o suficiente, não vai servir para nada. E esse tijolo tem que ir no tempo adequado, nesse forno, com temperatura adequada, e aí esse tijolo fica firme, e é o que você vai vender. Você não está vendendo tijolo, você está vendendo sonhos, meu amigo, você está vendendo construções, você está vendendo prédios, você está vendendo, é o sonho da pessoa. A pessoa não vem aqui comprar tijolo, ela vem aqui comprar sonhos. Aí o cara fica animado, putz, eu vou vender não é tijolo não, mas eu vou vender é sonho. Aí entra lá o comprador, ô meu amigo, tudo bem, boa tarde, olha, você veio aqui, eu vou realizar o seu sonho. Mas eu só vendo tijolo. Não, eu vendo sonho, você quer construir, eu vou ajudar a realizar o seu sonho. Olha como fica fácil quando você compartilha a sua visão, o seu plano de negócios com os seus colaboradores. Mas compartilhar de forma clara, de forma intensa. Agora, quando você vê, não, você está sendo contratado aqui para a nossa empresa, você vai vender tijolo, viu, meu amigo? Você senta ali, e aí quando aparecer uma pessoa na porta, você vai lá e não precisa nem levantar não, só fala, oi, bom dia, você está precisando de tijolo? Aí como é que você espera que essa pessoa dê frutos? Como esperar que um colaborador produza o que deve produzir, se não há um treinamento? Isto Moisés recebera de Jetro esta orientação. Moisés qualifica esse povo, Moisés mostra para ele os cargos adequados, escolha 50, escolha 100, escolha 1000, mas mostre para ele o que eles devem fazer, seja perseverante, seja firme, pessoas que tenham
integridade, pessoas que sejam imparcial, pessoas que sejam assíduas, pessoas que tenham capacidade e sabedoria do Senhor. E isso nós podemos fazer, meus irmãos. Por quê? Porque nós temos a direção de Deus. Antes de contratar qualquer colaborador, converse com o dono. Quem é o dono do seu investimento? Quem é o dono do seu empreendedorismo? Quem é o dono das suas finanças? Quem é o dono de você? É o Todo-Poderoso, converse com Ele. Senhor, fiz aqui essa entrevista. Se não der tempo, de você levar isso aqui, colocar no joelho e orar por aquela pessoa que possivelmente vai fazer parte do seu empreendimento, vai lá no banheiro, dá licença só um pouquinho, vou aqui, Senhor, Senhor, está aqui essa pessoa, eu gostei muito, o currículo é bacana, eu acho que vai adequar aqui, eu vou treinar, ele vai ser bem sucedido. Então, Senhor, o que o Senhor me fala? Dá paz no meu coração, posso, não posso, me ajuda a errar menos, Senhor. Se for meu irmão, não vou contratar, se for meu cunhado, também não vou contratar, se for minha cunhada, nem pensar, Jesus, não contrato de jeito nenhum. Peça a direção de Deus, irmãos. Eu vou abençoar meu irmão, vou contratar ele aqui para ele ser abençoado. Aí você está ganhando 30 mil por mês e seu irmão está ganhando 5 mil. Aí no primeiro mês ele até aceita os 5 mil. No segundo mês, mas você está ganhando 30 mil, está ganhando só 5, cara, que é isso? Aí ele já quer ser seu sócio, irmão. Aí ele esquece que você investiu 600 mil no negócio e ele quer ganhar 30 igual você. Aí você despediu seu irmão, tranqueira. Sabe por quê? Ele vai pegar o telefone e falar, mãe, o Edmar me despediu lá da empresa dele, agora não tem trabalho, estou passando fome, mãe, o que eu faço? Então, antes de contratar qualquer pessoa, qualquer servo de Deus, ore ao Senhor, peça sabedoria ao Senhor. E foi isso que Jetro ensinou para Moisés. Moisés, faça, mas faça sob a direção de Deus. Não chame qualquer um, Moisés. Esse empreendimento é seu, esta chamada é para você, não terciarize o que Deus deu para você. Alguns de nós gostamos de terciarizar, Não, o Senhor me deu isso aqui, mas olha, o Guto é muito bom no que faz, eu vou ficar tranquila, minha empresa está nas mãos dele, eu estou tranquila, eu vou para a praia, é o Guto que resolve lá, porque ele entende o esquema, eu vou tranquila, eu vou de boa. Aí volta, Guto, semana que vem, estou indo para Salvador, toma conta aí, hein? Aí no outro mês, Guto, esse mês vou para Londres, toma conta aí. Irmão, um dia você vai chegar lá, a porta vai estar com outro nome, e você não é mais o proprietário daquela empresa. Por quê? Porque você transferiu aquilo que o Senhor colocou para você nas mãos de colaboradores. Por melhor que seja o colaborador, o chamado é seu, a bênção é sua e a responsabilidade é sua. E é isso que Jetro ensinou para Moisés. Versículo 20 e 23. Aliás, 19, 20 e 23. Vamos lá, rapidinho para nós concluirmos já este estudo de caso. 18, versículo 19, 20 e 23. Olha o que Jetro fala para Moisés, o versículo 19. Ouve agora a minha voz, que eu vou te aconselhar, Jetro. E depois, o que tem aí? E Deus seja contigo. Olha que lindo, meus irmãos. Representa o povo diante de Deus e leva a sua causa diante de Deus. Ou seja, não tem nada aleatório aqui, não tem nada perdido. Jetro está aconselhando a Moisés, mas está falando, Moisés, converse com o dono. Converse com o dono. Versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e faz-lhes saber os caminhos com que deve andar e a obra com que deve fazer. Aqui fala de ensinamento, ensinar, treinar. Gaste tempo treinando o colaborador, gaste tempo compartilhando o seu projeto, o seu sonho, o seu empreendimento com o colaborador. Gaste tempo treinando as pessoas. Pastor, mas eu não sei capaz, não sei treinar, não sei. Contrate pessoas que saibam, invista no colaborador. O versículo 23 agora. E se isto fizeres, Moisés, e Deus assim ordenar, olha que lindo, novamente, poderia então suportar a tensão e também todo este povo irá em paz para o seu lugar. Este é o conselho principal de Jetro para Moisés. Moisés, Deus é contigo. Saiba que Deus orienta o seu negócio. Saiba que o Senhor está contigo. Moisés, represente e apresente a sua equipe diante de Deus.
Moisés, não interessa, são 1.150 colaboradores. Você vai ter ali os homens top das galáxias, inteligentes, sábios, e tem toda a expertise. Mas eles precisam passar pela presença do Senhor. Não importa se a sua vendedora é a melhor vendedora do mundo. Você, como servo de Deus, tem que apresentá-la diante do Senhor. Senhor, aqui está essa equipe. Senhor, aqui está esse vendedor, peça a tua paz, me dê segurança e etc. E acima de tudo, né, meus irmãos, ensinar, moldar, treinar. E o último detalhe deste estudo de caso, o versículo 21 ainda, que é aquele segredinho que eu disse, diz assim: mas procura dentre o povo homens o quê? Pessoas, vamos colocar pessoas. Pessoas o quê? Oi, não estou ouvindo. Pessoas, mais uma vez, capazes. E por que você pega qualquer um no laço para o seu empreendimento, para a sua empresa? Pastor, você não sabe, tanto é difícil achar gente capacitada para a minha empresa. Não está fácil, mas se fosse fácil todo mundo faria. O desafio é para você mesmo, busque pessoas capacitadas. Continuando, tementes a Deus. Aqui está um segredo para nós, os servos de Deus. Meus irmãos, eu não tenho nada contra e nem posso ter como servo de Deus, mas assim, o empreendimento é seu, o chamado é seu, a prosperidade é sua e é Deus quem está te dando. E Deus não irá permitir você misturar o sagrado com o profano. Deus não permite. Pastor, tem uma funcionária lá que ela é muito boa. Mas sabe, pastor, ela sai daqui e vai lá para aqueles lugares lá e fica batendo tambor e não sei o quê. Irmão, você é servo de Deus. Na hora de contratar, sejam pessoas tementes a Deus, que tenham um currículo, mas pessoas que possam abençoar o seu trabalho. Nós visitamos uma empresa linda, maravilhosa esses dias, e a mulher estava assustadíssima, serva de Deus. Pastor, a mulher está trazendo para cá sal grosso, está jogando sal grosso aqui, o que eu faço? O que você faz? Disponibiliza ela para o mercado de trabalho, aumenta ela, dá uma graduação para ela. O Senhor não permite misturar o profano com o sagrado. Entenda isto. O Senhor não permite. Pode ser bom, pode ser excelente, mas se traz maldição para o seu ambiente de trabalho, está errado. Está errado. Nós visitamos outra empresa e, pastor, não sei o que eu faço com essa menina. Ela chega reclamando, sai murmurando, os clientes pedem para ela servir, ela faz tudo com grosseria. O que eu faço com ela? Eu dei aquele conselho lindo novamente. Irmã, disponibiliza ela para o mercado de trabalho. É isso que acontece, não tem outro caminho. Já tentou treinar? Já tentou enfatizar? Já mostrou o plano? Não deu certo? Obrigado, segue em paz. Então, este foi o conselho que Jétro mostrou para Moisés, que sejam pessoas tementes a Deus. E em último lugar, que aborreça a avareza. Isso aqui é um segredo muito lindo que Jétro fala para Moisés. Sabe por quê? Sabe quando você contrata um colaborador, que ele já chega, mas aqui só tem umas máquinas aqui muito caras, hein? Essas máquinas aí, você deve ter pagado uma grana nessas máquinas, hein? Mas só tem um BMW, um X1, esse carro custa quanto, hein? Como é que você consegue pagar IPVA desse carro? Você mora onde? Você mora num condomínio fechado, meu Deus do céu. Quando você contrata um colaborador avarento, irmão, não há prosperidade que cresça. Não há. Não há prosperidade. Você e eu precisamos de colaboradores que não sejam avarentos. Porque a avareza, a idolatria, é um vício. É um vício. Se você recebe uma pessoa lá na sua empresa que já começa falando daquilo que o Senhor tem te abençoado, irmão, muito obrigado, siga o seu caminho, vá em paz, porque aqui é lugar de bênção. Aqui não é lugar de avareza não, irmão. Aqui é lugar de bênção, lugar de prosperidade. Então, neste estudo de caso, Jétro apresenta estas perspectivas de relacionamento interpessoal que nós precisamos a cada dia para obtermos o sucesso. Lembrando que todos estes passos começam com quem, irmãos? E irmãs, e aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Começa com quem? Oi? Meu Deus, não estou ouvindo, acho que estou meio deficiente. Começa com quem?
com você, com você. Não começa comigo, sabe por quê? Porque comigo eu sei aonde começa, aonde o calo aperta. E com você? Começa com você. Não escolha atalhos, mas escolha gerenciar bem, cuidar de pessoas, investir em pessoas. Que nesta noite você receba do Senhor um impacto para reorganizar a sua estrutura de RH, para reorganizar o seu investimento e para ver se há sagrado ou profano. E tudo isto é prosperidade do Senhor. E o Senhor trouxe você aqui esta noite para desafiar você, para continuar no mercado de trabalho de forma próspera. De forma próspera. Olha que nós não estamos aqui falando de coaching. Você levantar de manhã e bater, eu sou melhor, eu vou vencer, eu sou o cara. Não, não estamos falando disso. Estamos falando de sinceridade, de pessoas diante do Senhor com temor, de pessoas que recebeu da parte de Deus a opção para investir, a opção para ganhar o pão de cada dia, abençoando pessoas. Então, que este estudo de caso traga esta realidade para nós. Tá joia? Meninos, agora é com vocês. 1 minuto cada um de vocês. 1 minuto e o relógio está cravado. A graça e paz, irmãos. Bom, pastor, ficou claro para mim o seguinte. Primeiro que o maior coach de todos os tempos, nós temos o prazer de ser filhos dele. Aleluia. Chama-se Jesus. É isso aí. E existe um ditado no mundo empresarial que diz: 100% dos negócios está ligado a pessoas. Se você não entende de pessoas, logo você não entende de negócios. Positivo. Consequentemente, o maior coach de todos os tempos se fez homem para que nós pudéssemos ter a salvação. Glória a Deus. E aqui fica claro que Jetro tentou passar a Moisés. Ou você entende de pessoas, amigão, ou você está falido. É exatamente. Então, eu acredito que é isso. Relacionamento Obrigado, interpessoal em todas as áreas. Show de bola. Uma salva de palmas para ele, meu irmão. Foi perfeito. A graça e a paz, queridos. Amém. Então, eu estive aqui no encontro de casais e o pastor falou, se eu começar a falar da sua vida aqui, você não vai brigar comigo. O Espírito Santo de Deus é tremendo. O pastor começou a falar ali, eu falei, está contando a minha história aqui. É a palavra de Deus, né, Márcio? Então, foi tremendo. Aqui, a minha família toda Amém. trabalha comigo. Tudo que o pastor citou aí, os detalhes, começou a trabalhar cedo. Exato. Foi a minha história. Amém. Esse homem tem uma empresa linda, irmãos. Nós fomos tenho visitar lá a empresa dele, uma empresa linda, linda. Eu tive esse problema de tudo eu centralizar para mim, lá na empresa. Aí tinha uma funcionária que me falava, é o semideus. É o semideus, velho. Tudo é com uma ele. funcionária, hein? Ele sabe de tudo. Enfim, e saber escolher a equipe, orar. É verdade. Tudo isso foi uma bênção e foi o Espírito Santo aí que revelou. Amém, através da vida do Márcio. pastor. Obrigado. Obrigado mesmo. A minha história foi isso aí. É o Senhor mesmo que faz isso. Uma salva de palmas, Deus Márcio. Obrigado, Márcio. Olá, paz, boa noite. Amém. Bom, eu Graça e paz. trabalho com DP, RH, então eu fiz um estudo de casos mesmo. Olha aí, que bacana. Você é um escritor nato, né? Fiz Já um vi. 5W2H aqui, uma matriz, mas eu nem vou falar para vocês aqui, Fala aí tá? então, meu irmão, manda ver. Então eu vamos fazer uma brincadeira aqui. Então o Jetro é o coach mesmo, né? Moisés, ele é o empreendedor. Isso. E ele é gestor. E o povo, né? Ele é o cliente. Exato. É assim que eu Exatamente, entendi, é isso tá? mesmo. E aí, né? Ele tem um sério problema de delegar as atividades porque o negócio cresceu. Ele Isso. tinha um negocinho, o negócio cresceu. Exato. E ele tem um sério problema aí na matriz dele de estratégico, tático e o operacional, né? Exatamente, irmão. E aí, né, usando aqui a ferramenta, né, então quanto custou? Então, foi no Egito, custou centenas de vidas, um líder e sua família. Exato. Tá? Porque ele abriu mão da família dele para tentar cuidar do povo, e ele não tinha mais essa competência, ele só tem duas mãos, né? E aí, qual que era a dor, né? Moisés estava cego e abriu mão da família porque era egoísta e queria atender o povo.
Desorganizado e sem um projeto, atribuiu a culpa a si mesmo. Isso. Diagnóstico. A empresa cresceu, o gestor não é estratégico, falta definir os cargos estratégicos, táticos e operacional. Isso. Qual que é a solução? Ser grato e celebrar para trazer a gestão e a liderança para perto. Isso. Investir em pessoas, qualificações e capacitação. Muito bom. Delegar, acompanhar e cobrar. Dar treinamento e reciclagem. Escolher as pessoas certas para as atividades certas. Rapaz. Sugiro ferramentas como indicação, job description e assessments. Criar metodologia de gestão e matriz de responsabilidade com fluxo de comunicação por urgência. Exato. Acho que eu vou contratar esse moço aí para me auxiliar, mano. O que você ficou maravilhoso. Não, perfeito. Criar o processo sistemático no estatuto. Mas é engraçado, gente. Foi até no estatuto que o de pessoal Moisés. faz faculdade e está escrito na Bíblia. Show de bola. E uma dica minha, tá? Pessoas desmotivadas, invista. Pessoas insatisfeitas, troca. Urgente. Isso, exatamente. Muito Obrigado. bom, mesmo. Uma salva de palmas para ele, perfeito. E agora a menina da mesa, né? Rapaz, depois disso, né, fica até Fica com até vergonha difícil, de falar, né, mano? mediante essa aula. Não, mas a figura feminina aí manda mais do que todos Mas esses. amém. Né, aqui, a primeira coisa que eu vejo, diante de tudo que foi falado, temos que ter a humildade, né? A humildade de realmente Exato. falar assim, não, eu estou errando, Aham. eu tenho que melhorar. Foi isso que Moisés fez mesmo. O primeiro ponto é esse, né? Que eu vi em tudo que o pastor falou, é isso, né? Ter a humildade de realmente saber que você está errando, que você precisa melhorar, né? Saber liderar, né? Saber liderar não é só, como se fala, liderar, trabalho em equipe, fazer tudo que realmente propõe, né? Exato, que foi o que o projeto, Jetra propôs, né? foi isso, que foi a liderança, trabalho em equipe, delegações Exatamente. de funções, de tarefas. Isso, Então, é isso. isso que nós precisamos, porque é como, né, o irmão falou, realmente a gente, quando tem, né, um comércio, eu tenho um comércio, então a gente acaba realmente buscando toda essa responsabilidade para nós, né? Então, que hoje, né, nós possamos sair daqui com esse diferencial, né, que é ter a humildade de realmente reconhecer que você pode melhorar. Amém. E fazer essa divisão, que às vezes é difícil para a gente, que às vezes, né, estamos aí na frente de um negócio, que às vezes é pequenos empresários, para poder fazer isso, mas que nós possamos ter essa visão. Amém. Eu sempre falo assim para as minhas funcionárias, né? Eu falo assim, olha, eu não sou patrão de vocês, então não puxo o meu saco, não converso, não precisa. O que eu quero que vocês façam é o cliente que paga o seu salário, é o cliente que realmente te deixa você continuar aqui. Então, ele que você tem que tratar bem, é ele que você tem... Então, eu sempre faço essa dica, eu sempre falo isso para os meus colaboradores. Isso. Não sou eu, você não precisa me tratar bem, precisa tratar o cliente. Ele é em primeiro lugar. Que se não fosse ele, você não estaria aqui. Então, eu sempre deixo essa dica. Joia, tá bom? muito Deus bom. Uma abençoe. salva de palmas para elas, muito bom. E agora, quero agradecer, e olha, vocês receberam um presente nosso do Central dos Empresários, pela, como é que eu falo, a coragem de vir aqui. Vocês terão direito a uma Coca-Cola geladíssima e um salgado lá na cantina. Chega lá e garanta, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe vocês, viu? Pastor Anselmo, é com o senhor agora. Deus abençoe, viu? Um prazer. Brigadão mesmo. Foi bom demais ter vocês aí. Obrigado, meus irmãos. Uma salva de palmas, meus queridos. Glória a Deus. Muito bom, né? Muito bom aprendermos, mas tudo isso que nós ouvimos aqui é muito eficiente e certamente bons conselhos, boas lições que nós vamos colocar em prática durante os próximos dias, próximos meses, próximos anos, certo? Mas e o que trouxe você aqui essa noite de forma urgente?
Sabe, o empresário cristão, ele tem um diferencial enorme do empresário que não conhece a Deus. Nós temos o sobrenatural de Deus. Sabe a diferença? Isso faz muita diferença. Sabe, experimentar os milagres de Deus nos seus negócios, experimentar o agir de Deus nos seus problemas, esperar aquele socorro, sabe aquele socorro presente no momento da angústia, da necessidade, do aperto. Eu queria que você colocasse em pé por um minuto. Quero pedir para a equipe de intercessores vir aqui à frente, que esse é um momento de milagres, de urgência, de situações que você veio aqui e amanhã você vai enfrentar na sua empresa. Sabe, que você está aqui, mas só você sabe a preocupação que está no seu coração, de como você vai chegar amanhã na tua empresa e vai tratar aquela situação que você já não sabe mais como fazer. Você está aqui, mas você sabe muito bem como tem sido os últimos meses, as últimas semanas, os últimos dias, e você já não está sem saída, já está sem uma porta de escape, e você veio aqui essa noite, além de receber instruções da parte de Deus, que isso é muito importante para uma situação médio, longo prazo. Mas e hoje? E o amanhã? E o agir de Deus nessa situação aí, nessa porta que precisa ser aberta, nessa direção que você precisa, nesse aperto que você se encontra, e você já não vê mais como resolver. Sabe? Nós vivemos o sobrenatural de Deus, e perceber Deus agindo a nosso favor, muda toda a história. Sabe? A gente não pode andar apenas por vista. Na verdade, o apóstolo Paulo nos recomenda que nós não andemos por vista, mas por fé. E o trabalhar de Deus, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus, precisa acontecer no seu negócio essa semana, uma urgência que você tem. Sabe, Deus está aqui desafiando a sua fé. No livro de Gênesis, no capítulo 18, a Bíblia nos mostra que que Abraão já tinha quase 100 anos, Sara já tinha quase 90 anos, e quando o anjo de Deus chega diante deles ali, e diz que eles vão ter um filho, Sara escutou a conversa, e riu, não acreditou, e pensou assim: como poderia eu, já sendo velha, já passado os costumes das mulheres, poderia eu ter deleite de novo? E poderia o meu senhor, o meu marido, já com 100 anos, já com o corpo amortecido, termos filhos? Ela não percebeu, mas o anjo viu que ela riu. E ele perguntou assim: haveria alguma coisa difícil para Deus? Se não haveria alguma coisa nem difícil, quanto mais impossível. Sabe? Além do conteúdo didático, espiritual, nós temos também aqui esses homens e mulheres que passam a semana que antecede esse encontro jejuando, orando, não porque vai ser pelas mãos deles que Deus vai operar um milagre, não, mas que eles sejam agente de Deus, assim como aquele anjo chegou perto de Sara e falou assim: ó, você vai ter um filho. Não era ele que ia fazer, era o Senhor que ia fazer, mas ele foi um instrumento na mão de Deus, para poder dar aquele recado a ela. E nós estamos aqui, simplesmente, para ser um instrumento na mão de Deus. E eu desafio você, que entrou aqui nessa situação, precisando de um milagre urgente, de uma intervenção urgente de Deus. Só Deus sabe quantas lágrimas você tem derramado pela sua empresa e as coisas não vão bem. E o agir de Deus é necessário, porque senão
não tem como mais. Deus está colocando no meu coração que tem várias pessoas aqui nessa situação. E se você se sentiu desafiado e quer receber uma oração, uma unção, nós estaremos ungindo aqui. As pessoas estão aqui para ser um agente de Deus na sua vida. Cabe a nós orarmos, e Deus é que opera. Se você precisa de uma oração para o seu negócio, urgente, uma situação urgente, vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Esse é um momento especial, meu irmão, que Deus marcou com você essa noite. Deus é Deus de milagre. E por mais difícil que esteja a situação, não existe nada, nem sequer difícil para Ele, quanto mais impossível. E 1 ano depois, Sara estava com Isaac nos braços. E de Isaac veio uma grande nação. E através da vida de Abraão e de Sara, todas as famílias da terra receberam a bênção. Não perca essa oportunidade, se você precisa do agir de Deus na sua vida. Nós estaremos ungindo rapidamente, orando rapidamente. É um momento que a Bíblia diz que não é de muito falar que nós somos ouvidos, mas é o mover da fé, é o mover do agir. Louvado seja Deus. O Senhor tem um propósito em todos os momentos desse encontro, e este momento é o momento do sobrenatural, do extraordinário de Deus agindo a seu favor. E você que está aí, que já está tudo de uma forma equilibrada, não precisa de uma ação imediata de Deus, feche seus olhos, estenda as tuas mãos para cá, vamos orar, para que Deus opere, intercedendo por essas pessoas, porque pode ser um dia que eu e você precisemos estar aqui. Rápido, irmãos, é uma ação rápida, é ungir e orar e abençoar, porque é Deus que vai agir. Seja objetivo no seu pedido e seja objetivo na sua oração, porque é o Senhor que está trabalhando, é o Senhor que está agindo. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Senhor, na Tua presença, Pai, nós estamos, Senhor, nós Te louvamos porque o Senhor já tem falado conosco, meu Deus, através, Senhor, de bons conselhos, através de boas orientações, Senhor, que certamente colocaremos em prática, Senhor Deus, a nossa empresa, nos nossos negócios, Pai. Deus, mas nesta hora, Pai, é a hora do milagre, é a hora do hoje, é a hora do agora, é a hora do problema insolúvel, é a hora, Senhor Deus, que as nossas forças já se foram, é a hora, Senhor Deus, que eu já não consigo mais, Pai, não vejo uma saída, é a hora, Senhor, que nós precisamos, Pai, de uma porta aberta, Senhor, da qual nós não vemos. Na hora que nós precisamos, Senhor, que aquele contrato, Pai, precise ser fechado, Senhor. Aquela venda precisa ser realizada, porque dela, Pai, vai depender a necessidade, o sustento da minha empresa, Senhor, do meu negócio, Senhor. Senhor, nessa hora, Pai, é a hora do impossível para o homem acontecer, Senhor. É a hora do Teu agir, é a hora do sobrenatural, é a hora do Teu Espírito Santo, Senhor, que trabalha, Senhor, que opera, que age em prol dos Teus filhos, ó Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Teu nome, age nesta hora, opera neste momento, ó Espírito Santo de Deus, vai operando milagre, vai dando sabedoria, vai dando direção, vai quebrando as correntes, vai abrindo as portas, em nome de Jesus, que toda corrente, que toda ferramenta contrária, que tudo aquilo que não provém de Ti, que todas as marras, que todos os processos engavetados, que todos os projetos engavetados, sejam hoje abertos, em nome de Jesus. Ó Senhor, opera na vida dos Teus filhos, da sabedoria, da estratégia, Senhor, a Tua palavra nos garante, Senhor, que o Senhor trabalha, Senhor Deus, para aquele que em Ti espera. Meu Deus, esse povo está aqui, Senhor Deus, vindo diante de Ti, esses empresários, Pai, vindo diante do Seu altar, Senhor,
crendo que o Senhor pode fazer, Senhor, o impossível na vida deles, que eu creio que o Senhor pode trabalhar a favor deles, estão esperando em Ti, Senhor, porque o Senhor assim faz, Pai. O Senhor é um Deus que cuida, o Senhor entra onde nós não entramos mais, o Senhor opera onde nós não vamos mais, o Senhor age até onde, Senhor Deus, a nossa limitação para, o Senhor vai muito mais adiante. Senhor, tem empresários aqui que já colocaram um ponto final no seu negócio, tem empresários aqui que já colocaram um ponto final na sua história, tem empresários aqui, Senhor Deus, que já colocaram um ponto final nos seus negócios. Oh Deus, mas esta noite, Pai, é a noite que o Senhor vai escrever histórias de empresas aqui. Esta noite, Senhor, é a noite que o Senhor vai escrever novos capítulos na vida, Senhor Deus, destes homens e dessas mulheres, aonde nós já colocamos pontos, Senhor. O Senhor coloca uma vírgula e escreve nova história, escreve um novo tempo, escreve um novo rumo, porque é para a glória e louvor do Teu nome, ó Deus. Deus de milagre, Deus de poder. Trabalha, Senhor, trabalha pelo Teu povo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluias. Amém? Glória a Deus.